Você que acabou de estudar a Revolução Russa já está preparado para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar, que eu te dou a resposta e comento rapidamente. Vamos lá? Em 2017, relembramos os 100 anos da Revolução Russa. Depois de longo tempo de reivindicações, greves e crise, em outubro de 1917, um dos vários grupos revolucionários acabaria chegando ao poder. Sobre esse tema, fazem-se as seguintes afirmações. 1. O governo da Rússia naquele período era uma monarquia. O imperador era chamado de czar, detinha poderes absolutos e também era o líder da Igreja Ortodoxa Russa. 2. Os dois principais grupos de oposição ao czar eram os mencheviques, que defendiam a implantação de medidas radicais, e os bolcheviques, que representavam o menor grupo e o mais conservador entre os socialistas. 3. O Império Russo vivia um longo período de crise, que foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma séria crise econômica, além de greves e passeatas, em função da fome, miséria e incapacidade do governo de resolver os problemas. Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Apenas a afirmação 1 está correta. Alternativa B. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Alternativa C. Apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. Alternativa E. Todas as afirmações estão corretas. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Afirmativa C. Somente a alternativa C está correta. Os dois partidos mais importantes foram bolcheviques, partido da maioria, aliança entre operários e camponeses, liderada por Lenin, defendia a rápida implantação do comunismo, e o partido mencheviques, partido da minoria, aliança entre operários e a burguesia, que defendia a implantação do comunismo através de reformas. Vale dizer que a monarquia foi derrubada na Revolução de Fevereiro de 1917 e foi instituído um governo provisório destituído no mês de outubro, no mesmo ano, pelo partido bolchevique. Vamos à próxima? Leia o texto a seguir. A Revolução Permanente é uma utopia, a Guerra Permanente é uma realidade. 1914-1985, Primeira Guerra Mundial. Após a morte de Lenin, houve um racha entre os líderes da Revolução Russa. Como contraposição à tese da revolução em um só país, a concepção de revolução permanente, uma proposta que pretendia transformar o processo revolucionário em ação incessante e global, foi defendida por alternativa A. Stalin, sucessor de Lenin. Alternativa B. Trotsky, líder do Exército Vermelho. Alternativa C. Nicolau II, último czar da Rússia. Alternativa D. Gorbachev, criador da perestroika. Alternativa E. Marx, principal teórico do comunismo. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. O termo Revolução Permanente faz parte da literatura marxista e, ao longo do tempo, esteve mais associado à figura de Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho e grande companheiro de Lenin. Vamos à próxima? Quando os bolcheviques, até então um partido de operários, se viram em maioria nas principais cidades russas e, sobretudo, na capital, Petrogrado e Moscou, e depressa ganharam terreno no exército, a existência do governo provisório tornou-se cada vez mais irreal, em especial quando teve de apelar às forças revolucionárias na capital para derrotar uma tentativa de golpe contra-revolucionário de um general monarquista em agosto. A onda radicalizada de seus seguidores inevitavelmente empurrou os bolcheviques para a tomada do poder. O governo provisório, sem mais ninguém para defendê-lo, simplesmente se esfumou. Erich Hobsbawm, Era dos Extremos, o Breve Século XX, 1914-1918. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, quem liderava o governo provisório derrubado pela Revolução Bolchevique e quem assumiu a presidência do Conselho de Comissários do Povo, organizado após a Revolução de 25 de outubro, 7 de novembro, no calendário gregoriano. Alternativa A. Príncipe Lvov, Stalin. Alternativa B. Kerensky, Lenin. Alternativa C. Kornilov, Trotsky. Alternativa D. Kolchak, Bukharin. Alternativa E. Denikin, Kamenev. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B.
Alexander Kerensky foi o último primeiro-ministro menchevique a gerir o governo provisório russo antes que os bolcheviques, liderados por Lenin, tomassem o poder. Vamos à próxima? Em 1915, enquanto a dinastia Romanov comemorava seu tricentenário, a Rússia vivia um desastre militar. Com os combates na Primeira Guerra Mundial, os alemães conquistaram boa parte do território russo. Mais de 1,5 milhão de soldados foram mortos. No início de 1917, a Rússia estava aniquilada militarmente e desorganizada economicamente. Ocorriam desabastecimento, escassez e distúrbios populares. Em fevereiro e março, irrompeu a revolução contra o czar Nicolau II. A burguesia russa rapidamente instalou um governo provisório e uma Duma, parlamento. Paulo Vicentini e Ana Lúcia Pereira, História do Mundo Contemporânea. Deflagrada a Revolução Russa em fevereiro de 1917, o governo provisório, alternativa A, firmou um acordo de paz imediatamente com os alemães. Alternativa B, aboliu a servidão e eliminou as dívidas dos mujiques servos para aplacar a revolta popular. Alternativa C, decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desgastou o novo governo. Alternativa D, decidiu instaurar planos quinquenais para planificar a economia. Alternativa E, instituiu a nova política econômica NEP, que combinava princípios socialistas e capitalistas. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C, somente a alternativa C está correta. O texto faz referência ao Império Russo no contexto da Grande Guerra, 1914-1918. Os russos estavam no conflito junto com a Inglaterra e França, compondo a Tríplice Entente. Porém, a força da Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, contribuiu para uma grave crise no Império Russo. Em fevereiro de 1917, ocorreu uma revolução responsável pelo fim do Império e da dinastia Romanov. O novo governo provisório, liderado por Kerensky, manteve a Rússia na guerra, desgastando o governo e contribuindo para a revolução do Partido Bolchevique em outubro de 1917. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime. O importante é identificar seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se você achou esse vídeo útil, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.